tanto sobre a meta de proteína? O que é isso e por que ela é tão importante? Quer saber um pouco mais? Confere o nosso vídeo de hoje. Olá, eu sou Vanessa e esse é o Projeto Bariátrica. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal e eu quero começar com aquele recadinho, né, gente? Ó, se inscreve se você ainda não é inscrito. Se o botãozinho aqui embaixo tá aparecendo vermelho, é só clicar, que isso ajuda muito com que o canal cresça, com que a gente traga cada vez mais conteúdos para bariátricos do Brasil e do mundo. E claro, não esquece de deixar o seu like, ativa os sininhos, compartilhe nas redes sociais, Instagram, Facebook, WhatsApp, o que quer que vocês estejam aí conversando sobre esse assunto, manda para todo mundo que eu tenho certeza que vai ajudar pra caramba. E claro, também não se esqueçam de me procurar lá nas redes sociais, @vanessatoledo.nutri, eu vou deixar na descrição do vídeo também, para que vocês possam lá me seguir, porque por lá também eu estou todos os dias trazendo algum conteúdo, falando sobre coisas diversas também, e eu tenho certeza que vocês vão gostar. E claro, também coloquem aqui nos comentários as suas dúvidas, perguntas, que eu tô sempre respondendo, tô sempre de olho, e inclusive, gente, sugestões de temas também. Se vocês têm temas que vocês gostariam de ver aqui no canal, coloca também nos comentários, tá bom? E agora bora lá para o nosso assunto de hoje. E aí eu já vou começar o nosso assunto, pessoal, avisando que tem um spoiler. No nosso próximo vídeo, no vídeo de quinta-feira, nós vamos falar sobre como calcular a meta proteica. Claro que existem algumas particularidades, mas eu vou ensinar e eu vou orientar um pouco mais sobre essa questão da meta proteica, de como fazer o cálculo, tá? E hoje eu quero abordar um pouco mais sobre essa importância, por que nós batemos tanto nessa tecla e por que nós falamos todos os dias, ou vira e mexe, esse é um assunto recorrente sobre a meta de proteína, tá bom? Então, a primeira coisa que nós precisamos entender, dar um pequeno passo para trás, é o quê? Nós precisamos entender que os alimentos, gente, a composição dos alimentos, ela vai variar muito de um alimento para outro. E nós dividimos uma das partes da divisão, da composição dos alimentos, é através da classificação de macronutrientes, que são 3 grupos, que são os grupos dos alimentos ricos em carboidratos, proteínas e gorduras, tá? A maioria dos alimentos, gente, eles vão ser, às vezes, não vai ter só um único macronutriente, salvo algumas exceções, tá? Como, por exemplo, azeite, é uma gordura que tem apenas realmente gordura, praticamente é nula, na verdade não tem proteína nenhuma e praticamente é nula a quantidade de carboidrato, tá? Então, existem alguns alimentos que vão ter uma proporção maior de um desses macronutrientes, ou quase 100%, mas a grande maioria deles é um mix, tá? E claro que dentro também, gente, dos carboidratos, das proteínas e dos lipídios, existem várias classificações. Então, dos lipídios, que são as gorduras, nós temos as gorduras saturadas, as gorduras insaturadas, as gorduras monoinsaturadas. Isso eu não vou me ater em todas essas classificações. Mas é importante a gente entender que dentro também de cada nutriente, vão existir opções melhores do que outras, tá? Então, quando nós falamos, por exemplo, de uma gordura natural dos alimentos, é muito diferente de uma gordura desenvolvida pela indústria ou da gordura que foi adicionada num preparo ou de uma outra forma, tá? A mesma coisa quando nós falamos dos carboidratos. Existem carboidratos mais complexos, existem carboidratos mais simples, carboidratos que foram refinados pela indústria, e aí eles vão atuar de forma diferente dentro do nosso organismo, tá bom? Mas o que vamos falar hoje é um pouco mais com relação à proteína. Por quê? Desses nutrientes, dos 3 macronutrientes, gente, a proteína ela é um pouco mais difícil hoje em dia da gente conseguir atingir essa necessidade. E a proteína é um nutriente muito essencial para nos ajudar na formação dos nossos músculos, no desenvolvimento do nosso organismo. A proteína vai fazer parte também do controle da parte hormonal, vai ajudar também nesse perfil. Então, a proteína tem uma série, na questão dos nossos ossos também, isso é muito importante. Então, a proteína, ela tem um papel muito importante e fundamental, que nós chamamos ela de um macronutriente construtor, tá? Diferente do carboidrato, que ele vai nos dar energia. A proteína, ela vai nos ajudar a construir toda a nossa estrutura. E quando, pessoal, nós não temos uma necessidade ou nós não atingimos essa quantidade de proteína, o nosso corpo naturalmente vai ficando mais frágil. E aí, o que nós precisamos entender? O nosso corpo entende que gordura
é uma fonte de energia, é uma reserva. Falo que a gordura é a nossa poupança, é aquilo ali, aquela reserva de emergência, uma poupança que a gente deixa quietinho lá para quando precisar. E aí, a minha proteína, gente, ela é um recurso para o meu organismo, não tô falando da proteína ainda da alimentação, não. Mas os nossos músculos, eles são caros, eles são muito valiosos, demanda muita energia para manter o músculo funcionando. Então, quando acontece um quadro, por exemplo, de um adoecimento, aí vou trazer o exemplo de adoecimentos de doenças respiratórias, por exemplo, o que normalmente acontece quando a pessoa perde peso, ela perde massa muscular. É o que acontece também no envelhecimento. A gente vai perdendo essa estrutura, vai perdendo massa muscular. E aí a maioria das pessoas, ela não vai conseguir atingir a necessidade de proteína através da alimentação. Então eu tô dando toda essa introdução para explicar que, independente se você fez a cirurgia bariátrica ou não, ou vai fazer, a proteína ela é importante para todo mundo. Só que para você que fez a cirurgia bariátrica ou vai fazer a cirurgia bariátrica, ela passa a ser mais importante porque ela é um recurso que durante o processo de emagrecimento, um emagrecimento muito acelerado, é normal que perca massa magra, porque pelo que eu acabei de explicar, que o corpo usa a gordura como reserva de energia. Então, você vai perdendo, além da gordura, você também perde massa muscular. E aí, por isso, gente, que antigamente, há muitas décadas atrás, quando a gente talvez não tinha tantos estudos ou se falava tanto dessa importância da proteína, nós víamos aquela perda de peso da cirurgia bariátrica com muita cara de adoecimento, porque perdeu aquela estrutura, perdeu a estrutura muscular, trouxe essa consequência, esse adoecimento, digamos assim. Hoje isso já não acontece mais, acontece em raros os casos, porque nós já sabemos a importância da alimentação, a importância da suplementação e atingir essa necessidade para que a perda muscular que vai acontecer seja minimizada, seja menor percentual possível dessa perda muscular. Então, quando nós falamos, desse emagrecimento que eu expliquei, você vai perder gordura, mas vai perder um pouco de musculatura, nós precisamos focar bastante na proteína, porque carboidrato, gente, nós temos em praticamente todos os alimentos. Inclusive, os alimentos ricos em proteína também têm carboidrato. Eles não são simplesmente só proteína. Eles também têm um percentual de carboidrato. Então, carboidrato nós temos mais facilidade. Tanto das coisas que não são tão legais, tão boas, como, por exemplo, biscoitos, quanto também dentro dos alimentos saudáveis, como as frutas, como os legumes, como as verduras e os alimentos ricos em proteína. E a gordura, a nossa necessidade de gordura para o nosso corpo não é tão grande. Então, com porções pequenas, de 1, 2 colheres de azeite por dia, meio abacate, uma porção de coco, são alimentos que naturalmente o próprio leite ou um queijo que já tem uma gordura, já vai atingir essa necessidade de gordura do dia. Então, por isso que nós focamos bastante nos alimentos ricos em proteína. Por quê? Para que no seu processo de emagrecimento você não tenha uma perda excessiva de massa muscular. E aí, gente, entendam, o problema não é nem só perder, o problema é que depois recuperar essa massa muscular é muito complexo. Pensa, o que é mais não é mais fácil não, tá, gente? Mas o que a gente vê o resultado parcialmente mais rápido? A perda de gordura ou o ganho de massa muscular? Pensa na galera que malha mesmo, fisiculturista, quantos e quantos anos aquela galera faz aquele tipo de treino, aquele nível de atividade física para chegar naquele resultado. Agora pensa no emagrecimento, seja com a cirurgia bariátrica ou pelo emagrecimento tradicional da dieta e atividade física. Você consegue ver muito mais rapidamente. Aí vou dar um exemplo clássico. Talvez muitos de vocês tenham feito dietas antes da cirurgia. Então você já fez uma dieta maluca que você perdeu 5 quilos em um mês. Não precisa nem ser maluca, não, às vezes foi orientada também, tá, gente? Mas você perdeu 5 quilos em um mês. Mas quando você já viu alguma pessoa ganhar 5 quilos de massa muscular em um mês? É quase impossível, não tô falando que é difícil, mas principalmente uma pessoa que nunca fez exercício físico, isso não vai acontecer. Então é muito importante nós focarmos na proteína da alimentação, tanto para que ajude a dar mais saciedade, diminua a fome, diminua a chance de beliscar e etc e tal, que são coisas que eu canso de falar aqui para vocês,
mas também para a qualidade da sua perda de peso. E não só a perda de peso, gente, mas o que nós batemos muito na tecla também. Ela precisa ser uma perda de peso saudável e trazer bons resultados. E aí, lembra do que eu falei antes, no início do vídeo, há um tempo, alguns minutinhos. A perda de massa muscular, ela vai acontecer com o processo de envelhecimento. E aí, se com a cirurgia bariátrica você potencializa isso, pode saber que lá na frente você vai colher esse resultado. Então, se você pega um senhor de 90 anos, pode ser que ele não tenha nenhuma questão mental, pode ser que ele não tenha nenhuma questão fisiológica de saúde, mas você vai vendo que ele vai ficando um pouco mais fragilizado com o passar dos anos. Por quê? Porque naturalmente vai perdendo musculatura, que isso se chama processo de sarcopenia, que é esse envelhecimento, que é essa perda muscular. E aí, se na cirurgia bariátrica você acelera esse processo, isso fica muito complexo. Então, por isso, foque bastante na sua alimentação, nos alimentos ricos em proteína. Os suplementos, gente, eles vão ser um coadjuvante, eles vão ajudar muito nisso. Por quê? Porque com a cirurgia vocês vão ter um volume muito menor, muito menos de refeições, então dificilmente só com a alimentação vocês vão atingir essa necessidade que nós vamos falar no próximo vídeo, tá? Então, por isso nós falamos tanto, batemos na tecla da suplementação de proteína para nos ajudar. Mas entenda, tudo que eu quero aqui é trazer informação. Claro que vocês devem também conversar sempre com a equipe de vocês, mas precisa fazer sentido. E o que não fizer sentido ou que gerou dúvida, coloca aqui nos comentários pra gente conversar, pra gente bater esse papo. Mas conseguem perceber por que a proteína é tão importante, independente da cirurgia? Mas com o processo de perda de peso, imagina, eu não quero que você perca 40 quilos com a cirurgia e só 10, 15 quilos foram de gordura e o resto tudo de massa magra, porque não vai ser uma perda de peso saudável, tá? E isso é muito importante que vocês avaliem também com o seu nutricionista, com a sua equipe, com o seu educador físico através de uma bioimpedância, através do adipômetro, através das medidas, porque aí você vai ter certeza ou vai ter um parâmetro um pouco melhor para saber se você está perdendo muita massa muscular ou nem tanto, ou dentro do que foi esperado ou do que é estipulado, tá bom? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como eu falei no nosso vídeo agora de quinta-feira, eu vou falar sobre esse cálculo da meta de proteína, claro que tem as suas particularidades, e explicar e entender um pouquinho mais com relação aos alimentos, essas proporções e os suplementos, tá bom? Espero vocês, claro que não esquece de se inscrever no canal, deixa o seu like, comenta, compartilha e também me procura lá nas redes sociais, @vanessatoledo.nutri. Um beijo e até o próximo vídeo.